Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, aleluias. Hoje, quinta-feira, estamos encerrando um ciclo, amém? E como eu alinhei ontem, terminamos os livros, os manuscritos dos profetas menores e dos profetas maiores, dentro do alinhamento que vem do alto céu, todo o capítulo 5, versículo 4. Deus ia trazer um remo, uma verdade, um alinhamento para nós, como comunidade, como profetas que colaboram com o reino, para estabelecer sobre você consolo, encorajamento e edificação. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Estamos no mês de Abib, estamos no mês de Nissan. E como eu alinhei ontem, como profetisa do Senhor, eu quero trazer um alinhamento poderoso junto com uma abertura sobre a sua vida. Amém? Pela fé. Você vai se posicionar essas verdades para receber. Tudo e todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor, que amam os seus mandamentos, os seus manuscritos. E é sobre essas verdades aqui que eu quero levar a sua mente em unidade, a mente de Cristo, para receber. Porque se existe uma abertura, existe uma liberação dentro do Kairos, dentro do calendário do Eterno. Os céus se convergem. Eu declarei aqui no nosso ministério domingo passado que todos os luzeiros não foram tão somente criados por Deus para trazer divisão entre dia e noite. Não. Os luzeiros também foram gerados pelo Senhor para ser como um sinal maravilhoso para mim e para você. Amém? Quem é que lembra do sinal da aliança, o arco-íris? Quem é que lembra? Quem teve fé, teve livramento. Quem teve fé, ouviu Noé e teve livramento do grande dilúvio, amém? E fez o Senhor uma aliança, e essa aliança traz um memorial vindo dos altos céus, e isso nos faz entender que tudo que precisamos vem do Senhor. Nele não há sombra de variação, Ele não muda, Ele é perfeito. Então, dentro do seu calendário, Ele tem liberações sobre a minha e a sua vida. Então os luzeiros aqui são como sinais, foi como um sinal para os magos, para as boas novas, para a notícia e a mensagem de esperança. Não foi isso? Eu posso entrar em Daniel e falar sobre isso também aqui, mas o tema não é esse. Luzeiros foram estabelecidos pelo Senhor também como um sinal para aqueles que estão dentro da aliança. Diga aí, eu estou dentro de uma aliança. Eu declarei, eu sou parte dessa aliança. Eu posso receber os benefícios dentro do calendário celestial, porque tudo e todas as coisas vão se mover em meu favor. Existe um tempo favorável no mês de Nissan, no mês de Abib, sobre a minha e a sua vida, amém? Seja bem-vindo. Liberação sobre o mês, sobre o tempo favorável que estamos vivendo no dia de hoje. Bora lá? Bom, eu não sei se você discerne que o calendário gregoriano não é o calendário lunar, amém? O calendário gregoriano traz sobre cada mês um rito, um culto. Se você for lá no meu canal, no ano novo eu liberei sobre as influências que o calendário gregoriano traz sobre o mês de janeiro.
Amém? E o que Deus e como Deus se move sobre aqueles que estão dentro da aliança. Então eu preciso ser parte de uma aliança. Eu preciso discernir o privilégio de ter sido escolhido pelo Senhor para ser um povo, uma nação, uma embaixada, um sacerdócio separado para Ele. Tem privilégios sendo liberados sobre a minha e a sua vida hoje. Eu profetizo, Andréa Matos, quero entrar em unidade aqui com você, para trazer pela fé todas as liberações no mês de Nissan. Tudo que está na mente de Deus sendo liberado na mente, liberado sobre a mente daquele que está alinhado a essas verdades. Você crê? Você primeiro vai precisar crer. Amém? Mês de Abib, mês de Nissan, mês da Páscoa, nos traz a lembrança, os feitos do Senhor. Gostaria de dizer algo. Ele continua atuando. Ele não atuou só naquela época. Ele continua atuando. E há uma liberação sobre nós hoje. Ei, depois você vai liberar essa live para alguém. Porque nunca mais o mês de Nissan, o mês de abril, vai ser comum para muita gente. É sobre compartilhar, é sobre ser extensão dessas verdades que eu vou liberar aqui. O calendário gregoriano traz um rito, traz uma cultura, uma deusa chamada Diana. Olha só, uma deusa que traz consigo, sabe, influências que dentro de uma mitologia que para muitos, entende? Não são fatos, mas para as esferas das trevas são princípios para atuação e liberação. O mês de abril, pelo calendário gregoriano, cultua um deus pagão. Isso me faz lembrar de culturas que em nosso país ou em outros também traz cultura pagã no mês de Nissan. Preste atenção com esses atos e com essas aberturas. Eu e você somos mensageiros do Senhor. Miqueias, Malaquias, meu mensageiro. Existe um mensageiro aí para estender essas verdades. Existe uma influência debaixo do calendário gregoriano. Existe canal sendo aberto, liberação sendo aberta. O que essa influência profetiza? Libera sobre a vida daqueles que não estão dentro da aliança. Crise de identidade, crises emocionais na nossa identidade. O que essa influência gera? Crise de identidade, conflitos em nossos relacionamentos. Ela provoca crise para nos desestabilizar. Ela provoca crises. Será que isso tem a ver com o que está acontecendo com a humanidade nos dias atuais? É isso que acontece quando tiramos Deus do centro. É isso que acontece quando o homem quer ocupar o lugar do Senhor. Então o calendário gregoriano traz dentro de cada mês uma influência, uma abertura, porque as trevas trabalham com a sombra. As trevas não podem gerar nada. Então o que é luz, através da sua malignidade, da sua maldade, dos seus projetos e do seu propósito, ela só é a sombra. Por que você está dizendo isso, profetiza? Porque também no mês de Abib, no mês de Nissan, Deus está em movimento. Existe também um canal, uma abertura. O universo está se movendo no mês de Abib, no mês de Nissan, encontrando os fiéis a uma aliança. Então, contra essa atmosfera, contra esse canal de trevas, de influências que vem trazer crise na nossa identidade, isso me faz lembrar, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Isso me faz lembrar das influências que estavam sobre Faraó, no período que o povo estava ali exilado. A influência que estava sobre Faraó, vamos provocar confusão. Eles crescem em número. Havia um temor no governo de Faraó aqui. Havia um temor. Eles crescem
de maneira assustadora. Eles não podem continuar crescendo, sendo fecundo, se multiplicando. O que Faraó, esse governante, entendia aqui? Eles podem tomar o Egito, eles podem governar a terra. Existia um pânico em Faraó. Por isso que ele se levantou para provocar confusão na mente, usando do peso, do trabalho, para confundir a mente dos eleitos, dos escolhidos, confundir a identidade, tornando eles escravos, aprisionados à servidão. Para quê? Para não cultuar Deus. Nós temos que tomar cuidado com essas crenças. Então o calendário gregoriano cultua uma deusa, e quando se é cultuado algo fora da aliança, as trevas entram em movimento. Isso nos faz lembrar de Paulo. Que venhamos assumir o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo, nas regiões celestiais, porque é ali que se dá toda guerra, toda peleja. Porque não, a nossa luta e guerra não é contra sangue, não é contra carne, mas é contra influências. Você está me entendendo? O que tem a ver o vinho da Páscoa? O que tem a ver com o coelhinho, com essa deusa? Na esfera das trevas, multiplicar a obra de encantamento. Essa deusa aqui, essa esfera das trevas aqui gerou Hermafrodito, um ser onde na sua identidade existiam duas: o ser mulher e o ser homem. Você entende isso? Essa influência provoca esses tipos de crise. Será que estamos entendendo o que ali em o plumo, os céus está trazendo no mês de Abib, para mim e para você, que sejamos libertos? Esse povo foi liberto da influência de Faraó no seu tempo, que queria provocar crise em quem ele era, tirando eles do ambiente de adoração, tirando eles da conexão com o seu Deus vivo e fiel. Naquela época, escuta isso, era guerra de deuses. O Deus do Egito, Faraó, cultuava outros deuses. Presta atenção nisso, é muito sério. O que eu estou trazendo aqui é metanoia. A sua Páscoa, o mês de Nissan, Pessa, nunca mais vai ser o mesmo. Eu profetizo que você vai entrar no calendário cristão. Não tem nada a ver com o judeu, tem a ver com as escrituras. Como profetisa do Senhor, eu venho trazer essas verdades. Cuidado com as culturas pagãs. Se alinha no tempo favorável. Existem profetas nas nações se alinhando nesse período de Abib, de Nissan. Por quê? Porque existe uma liberação bíblica aqui. É sobre essas verdades, existe uma liberação bíblica aqui. Bora lá? Crescendo um pouquinho aqui comigo. Nunca mais a sua Páscoa será a mesma. Porque Páscoa é como um tempo, um período onde Deus quer nos alinhar a verdades e também a liberações. Estamos aprendendo isso hoje. No calendário do nosso Messias, no calendário lunar, o mês de Abib traz através de uma identidade. Escuta isso, o calendário lunar traz para cada mês a identidade de cada tribo. Então falar do calendário lunar, falar do tempo favorável, Abib, abril, Páscoa, é trazer a identidade da tribo de Judá. Então é um mês onde Deus espera que eu e você devolva para Ele louvor. Cada mês traz uma identidade, cada mês traz uma palavra profética, uma palavra rema, uma palavra poderosa para nos mover em Deus e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Vai dando glória a Deus aí, declarando aí na live: eu recebo, eu estou posicionada pela fé, eu sou como Judá, eu sou como essa tribo, eu vou contra essas influências, eu me posiciono contra essas culturas quebradas.
Eu sou o escolhido por Deus para viver tudo aquilo que Ele tem dentro da aliança, no seu calendário celestial. Eu me posiciono, os luzeiros, o universo está se movendo a meu e a seu favor. Não é só sobre física quântica, porque a ciência também vem do nosso próprio Deus. Então, se você tiver fé e amar as escrituras, você vai ver esses relatos que eu aqui compartilho com você, em Êxodo, em Gênesis. Você está entendendo? Somos Moadim. Páscoa fala de festa, de celebração também, porque eles vão trazer à lembrança tudo que Deus fez, a libertação, os feitos, as maravilhas no deserto, trazer à memória o que nos traz esperança, vai trazer edificação para a nossa fé, e pela fé nós vamos ganhar recursos contra essas influências. Quem aqui já não teve crise de identidade? Quem aqui já não foi tomado por esses tipos de crises? E junto com essas crises vem entorpecimento, vem embriaguez. O que é embriaguez, pastora? Profetiza para o Senhor. Serva, eu só sou uma serva, só sou uma colaboradora, mas carrego a unção. O que quer dizer estar embriagado? É ser contaminado na nossa identidade. Falar de embriaguez é falar de contaminação. Por isso que no início a gente via esse Deus zeloso através da vida de Josué, através da vida de Davi, vencer as guerras e batalhas. Lembra o que eu falei aqui no início? Sempre foi guerra de deuses. Mas olha só o que é lindo. Deus escolhe um povo para festar, para se tornar Moadim com Ele, diante das suas vitórias. Nunca houve, nunca haverá um Deus como o nosso, o Deus poderoso na guerra, o Deus poderoso no campo de batalha. Rei dos reis é o seu nome, está escrito na sua coxa direita. Ele está sobre nós, governando as nossas vidas no mês de Nissan. Então o mês de Nissan traz a identidade de Judá, a identidade de um povo que foi escolhido por Deus para louvar a Deus, adorar a Deus. Amém? Segunda liberação sobre o calendário de Nissan, calendário de abril, sobre essa abertura e essa liberação sobre as nossas vidas. Uma palavra rema, uma palavra profética. Judá traz uma palavra no hebraico profética para mim e para a sua vida no dia de hoje. Receba aí, pastor Rony, receba aí, você que chegou agora. Traz a palavra rei. O que significa a palavra rei? Profetiza. Escuta isso. O sopro de vida de Deus. Tevet, mês de janeiro, trouxe o vento de catástrofes sobre a influência do Deus gregoriano, desse Deus pagão, um Deus de duas faces, visão para frente e visão para trás, não nos permitindo avançar, não nos permitindo ter identidade, estabilidade emocional, porque provoca confusão na nossa identidade. Ansiosos demais pelo futuro e preocupados demais, aprisionados com o nosso passado. E essas influências provocam esses tipos de movimento. Então, em Abibe, recebemos o vento do sopro do Espírito, a vida de Deus sobre aquele que adora, a vida de Deus sobre aquele que não barganha adoração. Quantos falaram, profetiza voltar aí, profetiza encerramento? Eu disse também na última live, temos que ter cuidado com as crises de identidade, porque elas provocam conflito na nossa alma, e podemos sim edificar deuses conforme aquilo que desejamos e queremos, nos tornando idólatra e profanando a aliança, a intimidade que Deus estabeleceu comigo e com você. Cuidado com isso, cuidado com isso. Cuidado com a idolatria, cuidado com aquilo que você ama demais, deseja demais. Todo desequilíbrio edifica deuses em nós, os nossos desejos, diz Tiago, que provoca esse tipo de conflitos. Por quê? Porque nós somos escolhidos para adorar tão somente um Deus. Então onde está meu tempo? Está meu coração. Onde está meu coração? Eu tenho revelado quem é meu Deus. Você entende isso?
Então, mês de Abib, mês de Nissan, mês de Páscoa, mês de trazer a lembrança, tempo de trazer à memória os feitos de Deus, porque Ele continua fazendo, Ele continua liberando. Você já está entendendo aí? Ele está liberando a sua própria vida, Ele está liberando o movimento do Espírito Santo de Deus a meu e a seu favor. Existe promessa no mês de Nissan, existe promessa no mês de Abib sendo liberado sobre a vida daqueles que louvam, que adoram o Senhor com toda inteireza de coração. O que Malaquias declarou, o que o último profeta trouxe de alinhamento para os seus, os sacerdotes do Senhor, qual foi o alinhamento? Está havendo profanação. Eu separei vocês para serem santos, para se dar aliança só comigo. Ei, toda crise de identidade vai nos fazer gerar idolatria. Que esses altares venham ser quebrados no dia de hoje. Hoje é um dia profético. Nós estamos fechando o primeiro ciclo com o livro de Malaquias, que também vai trazer o silêncio de Deus, até chegar João Batista. E aí eu ouço pessoas dizer: ai, não existe mais ministério profético. Na nova aliança, no novo pacto, não existe mais ministério profético e profetiza. Isso foi pro Antigo Testamento, para os feitos do Senhor no passado. Por um acaso eu e você podemos tirar um tio da Bíblia? Por um acaso eu e você, em nossas teologias caídas, que para Deus não passam, como Malaquias trouxe aqui, excrementos? É dessa forma que é comparada a sabedoria do homem à sabedoria divina. Não se iluda, não se iluda, se realinhe. Então, no mês de Abib, Deus busca os que adoram Ele em espírito e verdade. No mês de Abib, Deus está liberando o poder do Roach Elohim, o poder do seu espírito em movimento. Escuta isso, igreja. Muitos lá em Israel estão trazendo esses memoriais, mas muitos lá também não têm essa revelação que eu e você temos. Eles estão comemorando esses feitos. E um dos que mais me chama a atenção é o ungimento nos umbrais, que significa guardados, protegidos, livres do anjo da morte. Aqui as escrituras não estão falando de uma mitologia. Aqui as escrituras não estão falando de um Deus caído. Aqui as escrituras estão trazendo a lembrança. No mês de Nissan, Pessa, Páscoa, período que temos que trazer a aliança. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Esse Deus trouxe livramento, guardou esse povo do anjo da morte. Quem estava liberando o anjo da morte? Contra Faraó e o seu primogênito. E por isso muitos que não tinham a marca do sangue, o algoritmo do Instagram, você que me entende aí, quando eu trago essas verdades sobre o sangue, ó, mas tudo bem, depois você vai compartilhar essas verdades. Eu profetizo que essas verdades vão sair da tua boca, porque o Espírito Santo está em movimento. O Roach Elohim está provocando metanoia aí. O Roach Elohim está provocando metanoia aí. Nunca mais cresça. Nesse período de Nissan vai entrar pelos umbrais da sua casa, porque você é a casa favorita de Deus e está vendo metanoia, libertação. Se não houver quem pregue, quem ministre, como eu vou ser liberto. Então muitos vão ser libertos, porque você vai se levantar como voz. Você vai levantar como aquele que é o mensageiro de Deus. É isso que Malaquias representa. Eu sou o mensageiro de Deus. Eu não me importo o que vão falar, o que vão dizer. Eu sou um mensageiro. Eu sou responsável em trazer a verdade. Então você vai ser o mensageiro de Deus aí, em todo o mês de Abib, em todo o mês de Nissan. Eu estava profetizando com quem estava aqui comigo. Muitos, como eu e você, estamos trazendo a lembrança, os feitos do Senhor e das pessoas que foram fiéis. Essas pessoas foram guardadas pelo sangue. O sangue foi marcado nos umbrais.
A morte não pode entrar. Então eu quero decretar aqui que essas influências pagãs não vão entrar, não vão ter lugar na sua mente, na sua alma, na sua identidade. Você é livre, livre pelo sangue. Você é filho de Deus, você é igreja, você é embaixada dos céus na terra. E toda a mitologia nas esferas espirituais tomam influências, tomam uma mentira para achar lugar aonde pessoas, aonde famílias, aonde comunidade não tem essas verdades reveladas. Nós quebramos sobre as nossas vidas, família, país, cidade e estado, a influência desse calendário gregoriano. Nós trazemos o calendário dos céus hoje sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós não vamos cultuar, celebrar ovinho de chocolate, não. Porque falar de ovinho de chocolate, falar de coelhinho da Páscoa é falar dessa deusa frutífera em sua maldade, frutífera em sua luxúria, frutífera em suas obras de encantamento, frutífera em trazer embriaguez, contaminação, através das crises de identidade. Ai, mas eu estou no mundo. Ai, mas hoje é uma nova era. Ai, hoje é diferente. Ai, é tão bonitinho, que tem de mal. Ei, fecha a porta, unge a porta da sua vida, da tua mente, da sua casa. Permita que os seus filhos e os filhos dos seus filhos levante altares para o Senhor daqui 10 anos, 20 anos, falando da tua fidelidade. Porque hoje em Israel está sendo trazida a lembrança, todos que foram fiéis. Todos que foram fiéis. É esse o Deus que eu e você servimos. Ele não divide a sua glória, mas Ele compartilha com os fiéis, com aqueles que estão dentro da aliança. Então o mês de Abib está liberando a vida de Deus hoje aí sobre a sua vida, sobre a sua identidade. Você que foi escolhido por Deus através de Cristo Jesus. Ei, eu quero falar com você. Foi uma escolha de Deus, não foi sua e minha escolha. Deus nos escolheu. E nós precisamos ser fiéis. Que não haja contaminação no mês de Abib, na sua mesa, na sua família, na sua comunidade. Que não haja contaminação. Feche essa porta. Fertilidades das trevas estão em movimento num calendário gregoriano, através desse culto pagão a essa deusa que é fecunda, mas não vai ter poder sobre uma casa ungida, sobre uma pessoa separada pelo sangue. Ei, o Espírito de Deus, a voz de Deus, como disse Malaquias, está trazendo uma mensagem, está trazendo uma instrução e uma liberação sobre a minha e a sua vida hoje. Se atente, você é responsável pelos seus hoje. Você que está me ouvindo aqui agora, você é responsável em se alinhar nessas verdades e levar, estender essas verdades como mensageiro de Deus. Amém? Então, mês de Abib traz uma identidade bem definida no nosso DNA celestial. Nós somos dessa tribo, nós somos dessa casa. Nós temos uma identidade, nós somos adoradores. Nós somos escolhidos, eleitos por Deus para adorar o único Deus. E é o Deus terrível das nações. Por que Deus fala isso em Malaquias? Contra aqueles que amam mais os seus próprios deuses, por causa das suas promessas, seus deleitos, seus delitos, seus pecados, suas vontades, seus desejos. Você está me entendendo? Nós somos um povo com uma identidade estabelecida através de Cristo Jesus. Cristo Jesus. Você pode trazer uma água para mim, filho? Cristo Jesus vem dessa genealogia. Preste atenção nisso. Jesus carrega o DNA da tribo de Judá. Eu e você temos uma identidade. Eu profetizo em nome de Jesus que através da obra do Espírito Santo, que está em movimento, não vai permitir você ser embriagado, ser entorpecido. Não vai mais haver crise de identidade aí. Mas é tão gostoso o pepino, é tão gostoso o melão, é tão gostoso os alhos que o Egito aí fora nos oferece. Qual que é o problema? Profetiza. Eu sei que eu sou, isso não vai provocar influência, isso não vai trazer contaminação. Se avalie o que as escrituras dizem a respeito de tudo isso que eu estou trazendo hoje aqui.
Não brinque, não brinque, não brinque, porque como em Malaquias, Deus traz à existência os frutos da profanação, o Espírito Santo também. O Espírito Santo de Deus é responsável em trazer o haja, a vida, a todo manuscrito, a toda palavra que é liberada do próprio Deus sobre as nossas vidas. Amém? Autoavaliação no mês de Nissan, no mês de Abib. Vamos olhar para dentro. Por isso que nesse período eles comem pão sem fermento, ervas amargas. Existem vários elementos na mesa, 4 taças, vários elementos, mas a live hoje não é sobre isso. É sobre a liberação, é sobre a identidade estabelecida em Deus. Amém? Então, o mês de Nissan, o mês de Abib, traz para os que adoram o Senhor, traz para aqueles que discernem que a sua vida é uma vida de louvor ao Senhor, em sua forma de viver e se relacionar. Está entendendo o que eu estou falando? A obra do Espírito Santo está liberando. A obra do Espírito Santo está liberando. E eu vou falar o que? Presta atenção. A obra do Espírito Santo está provocando impulsionamento sobre aqueles que discernem o que é ser livre, sobre aqueles que discernem quem é. Não vai haver crise de identidade, não vai haver. A obra do Espírito Santo está liberando redenção. Sabe o que é redenção? É ter a conta paga. Deus libertou o povo das influências, do peso da escravidão no Egito, mas o povo decidiu carregar o Egito na sua alma. Deus está provocando vida aqui agora. Se você tem crises, se uma hora está em Deus e outra hora quer estar no mundo, se uma hora está dando glória a Deus e outra hora está invejando o mundo, tendo ciúme de tudo aquilo que outros estão vivendo no mundo, seja liberto agora em nome de Jesus. A obra do Espírito Santo está trazendo ativação à nossa identidade. Olha que lindo, a ativação. Mês de Nissan, mês de Abib, está liberando para todo aquele que adora, para todo aquele que é fiel à aliança, esse impulsionamento através da vida de Deus que atua através do Espírito Santo. Você entende essas verdades? Abertura de milagres. Presta atenção nisso. Aquele povo viu um exército, viu um governo ser assolado. Aquele povo viu o mar vermelho ser aberto e fechado. É o mês de Deus operar. É um mês onde Deus, através do teu espírito, está provocando os mesmos feitos. Profetiza, meu Deus, que poderoso. Como eu não vi isso tudo na Bíblia. Por isso que eu falo, você não pode barganhar um lugar secreto. Não pode. Não pode. Quem aí está entendendo essas verdades? Estamos em guerra. Mês de abril, mês de nos posicionarmos, assumirmos o nosso lugar nas regiões celestiais e nos posicionando com as verdades, com os recursos dos céus. Lembra o que Malaquias disse? Que saia da vossa boca em tempo e fora de tempo as instruções. Ó sacerdotes, que contaminação é essa? O que tem saído das vossas bocas não tem trazido edificação. O povo está perecendo. Então é muito sério tudo isso que eu estou liberando aqui. Vai tomando posse e vai compartilhando. Baixa esse vídeo, rumina ele, encurta ele e compartilhe. Porque não é sobre Andréa Matos, é sobre a instrução. Crianças estão sendo tomadas, crianças sofrendo crise de identidade no nosso tempo. Culturas estão sendo estabelecidas nas escolas, nas festinhas. Preste atenção, altares estão sendo edificados. O que eu e você como igreja precisamos fazer é assumir a posição e estar no lugar secreto para receber recursos. Quem está no lugar secreto recebe informação privilegiada sobre isso. Deus confia em embaixada do reino na terra, vencer essas guerras,
vencer essas lutas e essas pelejas contra as esferas e influências espirituais. Quantas festas o nosso país edifica, levanta, quantos portais são abertos nessas festas pagãs, e eu e você dormindo, e eu e você comercializando ovinho de Páscoa, levando cultura pagã para cima e para baixo, e ainda ganhando, e ainda tendo recurso, e dando glória a Deus. Deus me abençoou, vendi muito. É muito sério tudo isso que eu estou liberando, amém? Vamos lá, o que significa Nissan, e o que Nissan também traz de movimento, presta atenção nisso. A palavra Nissan no hebraico, aí você precisa estudar, aí você precisa ir para as escrituras, porque cada palavra hebraica revelada traz uma liberação de Deus. Lembra? Estamos aí lutando contra a influência do calendário gregoriano. De Malaquias até João Batista houve um silêncio de Deus, e se levantou muitas culturas, se levantou muitas mitologias, se levantou muitas crenças, vindo contra os remanescentes, vindo contra tudo aquilo que estava nos manuscritos. Aramaico e hebraico sofreram uma tradução. Tem louvor aí? Tem, mas nós precisamos nos aprofundar. Os nossos olhos precisam receber a influência que o Espírito Santo traz na edificação. Eu também estou aqui trazendo edificação sobre a sua vida. Que os seus olhos espirituais sejam abertos. Precisamos voltar às origens, porque na origem não tem contaminação. As escrituras na origem não sofre contaminação, presta atenção nisso. Então falar do mês de Nissan é falar sobre a liberação, o movimento de Deus sobre aquele que adora, sobre aquele que tem uma identidade firmada nessas verdades, sobre aquele que está na posição do calendário do próprio Deus. Ele se torna em Moadim. O que é Moadim? São pessoas separadas, posicionadas para trazer esses feitos e entrar em gozo e entrar em festa. Sabe por quê? Porque eles entendem que o mesmo Deus que atuou na era de Moisés sobre o povo é o mesmo que está atuando hoje, é o mesmo que está operando hoje, é o mesmo que está em movimento hoje. Então Nissan traz essas verdades também. A palavra Nissan no hebraico traz palavras poderosas, poderosas, olha que lindo, poderosas. Quem quiser é só me chamar no particular que eu mando. A primeira palavra revelada é o movimento de Deus através das suas mãos. Lembra? Os umbrais foram ungidos. Deus está aspergindo o poder do sangue aí sobre sua vida. Deus está liberando aí o poder do sangue sobre sua casa, sobre a sua descendência. Lembra disso? Traz outra revelação, Nissan no hebraico. A mão do Senhor vindo como apoio. Lembra que eu disse no início? Nos guardando, nos blindando. A mão que unge é a mão que nos guarda. A mão que asperge o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, trazendo também os dias de Cristo. O sacrifício aceito é o mesmo que deu livramento para aquele povo que não tinha o Espírito habitando dentro, mas tinha o Espírito sobre. Então bastava o profeta alinhar, trazer edificação, e eles se submetiam. Muitos não entendiam, mas decidiam obedecer, porque discerniam que os profetas verdadeiros traziam as instruções de Deus. Está entendendo, mensageiro aí? Está entendendo, o profeta de Deus aí? Se tua vida é uma vida reta, cheia dos frutos do Espírito, a sua voz vai deixar de ser um grito. Então a mesma mão que ungiu os umbrais trouxe apoio. Não precisem temer. Trouxe segurança, trouxe abrigo para realizar milagres. Mas olha que lindo. Nissan no hebraico traz a mão de Deus ungindo os umbrais. Nissan no hebraico traz a proteção. Nissan no hebraico traz um milagre para aquela era, e traz um milagre